Então, boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas à nossa terceira CMF. Meu nome é Bianca, sou presidente do Centro Acadêmico e hoje a nossa palestra vai ser com o Tiago e o Elton. Primeiramente, eu queria agradecer a presença de cada um que está aqui, que fez a inscrição, está aqui, além de buscar por novos horizontes, né, adquirir mais conhecimento, está aqui valorizando o nosso centro acadêmico. Pessoal, antes de apresentar os nossos palestrantes, eu queria dar alguns avisos. As perguntas podem ser feitas ao final. Quem quiser abrir o microfone para falar, pode falar. Mas quem quiser mandar no chat, pode mandar, que a gente vai fazer as perguntas ao final. E a lista de presença, a gente vai também mandar aqui, mais para o final da palestra, através do chat, tá bom? Para receber o certificado, tem que assinar a lista de presença. E ela só vai valer para quem está aqui presente agora, tá? Vamos lá. O Tiago é ex-membro do Centro Acadêmico, ele esteve aí com a gente já, ele é professor licenciado em Educação Física pela UFLA, cofundador do Coletivo de Diversidade Sexual Reexistir, ele é pesquisador de saúde mental LGBTQIA+, com recorte de estudantes no ensino superior, ele foi bolsista voluntário para desporto da UFLA, Núcleo de Pesquisa e Extensão em Paradesporto, e teórico do estudo do teatro e performance na América Latina pela UNILA. O Elton, ele é bacharel em Educação Física pela UFA, especialista em sexualidade humana, mestre em Ciências do Movimento Humano, doutorando em Ciências do Movimento Humano. Isso daí. O pessoal estava lendo aqui, por isso que eu estava meio vidrado um pouquinho na tela. E agora é com vocês, os meninos, na hora que vocês estiverem prontos, pode começar. Olá, muito obrigado pela apresentação, Bianca. Boa noite a todos e todas que estão nos assistindo agora. É um grande prazer estar aqui. Eu participei da primeira CMF e agora voltar na coordenação de um espaço na terceira CMF é muito importante, honroso e gratificante. Então, eu queria reiterar o meu muito obrigado e estender a presença do Elton aqui, que é um grande amigo de longa data, fez parte, né, de um momento muito importante da minha vida, que foi o meu TCC. Então, muito obrigado de novo. Espero que vocês possam aproveitar bastante tudo que eu falar, tudo que o Elton falar. O Elton é uma das pessoas mais inteligentes, mais competentes que eu conheço na minha vida. Então é isso. Vou compartilhar a minha apresentação aqui. E aí vocês... Bianca, por favor, você só me dá um ok quando já estiver apresentando, tá bom? Tá bom. Já está aparecendo sua tela já, Ti. Já? Já. Beleza, vocês estão vendo direitinho? Uhum. Tá bem claro, tá bem claro. Beleza, muito obrigado. Então, vamos lá. Quando fui convidado para coordenar esse espaço, eu pensei em que pontos eu poderia falar que poderia ser mais ou menos importantes e de que modo ele poderia acrescentar na nossa vida. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre identidade de gênero e a sua relação com a educação física, de algumas vezes de modo mais geral, outras vezes de modo mais esmiuçado, mas a gente pode ir conversando e vocês podem ir anotando alguma dúvida, alguma pergunta para o final, beleza? Primeiro de tudo, eu acho bom a gente trazer alguns pontos, né? Eu gosto muito dessa imagem, que ela é bem didática, como vocês podem acompanhar aí, né? Identidade de gênero, orientação sexual, sexo biológico e expressão de gênero. São 4 coisas bem diferentes, que perpassam, obviamente, entre si, mas é basicamente isso. E aí, só para explicar as 2 pontas de cada uma, cisgênero é uma pessoa que nasceu com determinada genitália e se identifica com essa genitália e com toda a construção social dessa genitália. Transgênero é quem nasceu com determinada genitália, mas não se identifica com ela e nem com os padrões socioculturais constituídos a partir dele. Orientação sexual. Heterossexual é aquele que fica, então,
como orientação sexual com homens que ficam com mulheres, acho que fica mais claro, e mulheres que ficam com homens. E homossexual são pessoas que ficam com seus pares, homens que ficam com homens, mulheres que ficam com mulheres. Obviamente, existem pessoas bissexuais e tantos outros desdobramentos da orientação sexual. Eu gostaria de ressaltar aqui que bissexualidade não é uma confusão, não é uma fase, é tão legítima quanto qualquer outra. Sexo biológico, né? A gente considera biologicamente homens, mulheres e intersexos, que são as pessoas que, porventura, nascem com as duas genitálias. E como a pessoa se expressa, né? Que vai um pouco conversando com a identidade de gênero. Se ela se expressa da maneira que a sociedade tem constituído enquanto expressão, muito superficialmente, é quando um homem cumpre todo o papel e tudo que a sociedade entende do que é ser homem, o que não quer dizer que isso é a regra ou que isso é a parte correta. Bom? E aí, o primeiro questionamento que eu queria deixar para vocês a partir daqui. Quem tem medo do debate? Debater gênero e sexualidade significa basicamente transitar, demover e desmistificar as relações e as representações de corpos e identidades, de como eu estava falando anteriormente, de papéis que são socialmente construídos em determinado tempo histórico. Né? Estamos no ano de 2021, século 21. Então, hoje, a gente tem padrões que se esperam, que são construídos e constituídos a partir de. É muito importante a gente considerar esse contexto sociocultural e as frentes que esse debate alcança, incluindo, sobretudo, a educação física. Por isso que, muitas vezes, eu sempre questionei durante a minha graduação e continuo questionando nos espaços que eu faço parte, que muitas vezes a gente vem vendo a educação física sendo secundarizada, seja pela sociedade, ou seja, infelizmente, até mesmo por alguns profissionais, como se a educação física não coubesse ou não fizesse parte de determinados debates. E é muito importante ressaltar aqui, que vocês saibam desde sempre, que não existe nenhum debate em que a educação física não possa estar. Obviamente, né, com seus devidos recortes, mas a educação física, ela é presente, latente e potente. E aí, sobre o sentido dos corpos, como eu disse, essa constituição social, na consideração de que a sexualidade é algo que nós possuímos de modo natural, que você nasceu assim e você vai crescer assim. Quando a gente aceita e absorve essa ideia, perde, então, o sentido, certo? De argumentar a respeito da dimensão social e política ou a respeito do seu caráter construído até então. A gente pode entender que a construção da sexualidade, ela envolve rituais, linguagens, fantasias, representações, símbolos, convenções, acordos e todas as demais potências, todas as demais latências que é englobada pela sociedade. Nós somos seres sociais. Nós, Homo sapiens sapiens, e aí eu estou citando aqui um livro chamado Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, o autor, ele aponta que nós só estamos aqui hoje não por sermos os mais inteligentes, não por sermos os mais fortes, mas pela nossa capacidade de conviver em sociedade e em grandes grupos, coisas que os outros homos não tinham. E, além disso, dessa convivência social em grandes grupos, a gente tem a capacidade de acreditar coletivamente em uma força espiritual, em algo que seja, digamos, maior que nós ou para além de nós. Inclusive, recomendo esse livro, é muito interessante, estou relendo. E também os processos que são profundamente culturais e plurais. Todos nós, cada um de nós que estamos aqui, somos uma pessoa e somos constituídos de coisas, de momentos, de eventos. Nessa perspectiva de tudo que eu falei, não há, então, nada de natural.
nós somos apenas fruto do espaço que nós estamos inseridos. Somos construtores e constituintes desse espaço. E quando for comigo? E aí, uma segunda indagação que eu trago, você, individualmente, cada um de vocês que me ouve agora, quando, em algum momento, qualquer pessoa, seja um familiar, um professor, quando alguém chegou para você, para vocês que são pessoas cis e hétero, quando alguém questionou vocês e pediu para que vocês escolhessem ser uma pessoa cis ou uma pessoa hétero. Se não faz sentido, se não houve nunca esse momento de escolha para vocês, é muito importante que vocês saibam que não é uma escolha para as pessoas que não são cisgêneras e para as pessoas que não são heterossexuais. Então, já sabendo que nós somos sujeitos e sujeitas constituídos e construídos socialmente, como que a gente lida com as variáveis situações sendo professor? Você, sendo professor ou professora, seja na academia ou seja na sala de aula, qual a sua abordagem quando você tiver um aluno homem trans que menstrua? Ou um aluno homem trans que foi abusado e está numa gravidez? Todas essas questões, elas aparecem, me desculpe, a priori na escola, de modo bastante geral, tá, gente? Porque é lá onde as primeiras relações sociais acontecem, é na escola que a gente tem, na maioria das vezes, os nossos primeiros amigos e amigas, o primeiro namoradinho ou namoradinha. São na situação escolar que as coisas acontecem ou começam a acontecer na nossa vida. E aí eu reitero a minha pergunta. E quando for comigo? Avançando um pouquinho nesse debate, numa disciplina como a educação física, por exemplo, que é o que nos une aqui hoje, em que o êxito está, de modo bastante geral, vinculado à competição, principalmente entre os meninos competindo entre si e as meninas competindo entre si, no qual a gente tem, na maioria das vezes, os meninos traduzidos como fortes, ágeis, viris, potentes, e a gente tem as meninas lidas como desdobramentos mal elaborados, como se fosse, em alguma medida, a parte errada, que não deu certo. Muitas vezes, sobrando para elas a periferia do pátio. Tenho certeza que pelo menos uma pessoa aqui que me ouve teve essa parte de que os meninos ficavam com a maior parte do tempo na quadra, ou os meninos tinham a preferência da bola, ou ainda os meninos jogavam futebol e as meninas ficavam com o restante do tempo, com a bola que não era tão boa, né? A gente sabe quando tinha bola ou quando tinha duas bolas. Mas tudo isso são perspectivas que vão se desdobrando, vão nos constituindo socialmente enquanto sujeitos, mas também vai fazendo com que as relações sociais sejam compreendidas e sejam entendidas. Opa. E aí, quando a gente fala do corpo em foco, é muito importante a gente questionar de que corpo a gente está falando. A gente está falando do corpo que é cisnormativo e heterossexual, ou nós estamos falando de todos os corpos? É então, no âmbito da história e da cultura, que se definem, então, todas as entidades sociais, não só de gênero, não só de sexualidade, mas também de raça, de nacionalidade até, que é isso que constitui o sujeito em todas as diferentes situações e agrupamentos sociais. É muito importante a gente apontar que um corpo não é só um corpo, mas também o seu entorno, os acessórios que o compõem, o seu arredor, tudo o que o constitui, toda a imagem que é refletida, toda a imagem que se produz
as máquinas que nele acoplam. Um corpo é muito mais do que apenas um corpo. E aí, avançando ainda mais, trazendo essa perspectiva da escola e do esporte, queria começar trazendo um pouquinho da perspectiva do Michel Foucault, que é um autor que eu gosto muito. Preciso, né, estudar mais a fundo. Acho que a gente sempre vai precisar estudar mais. Mas o Foucault, ele traz, então, que a escola é uma das instituições de sequestro, assim como o hospital e a prisão também são, retirando, então, o indivíduo do espaço familiar ou social mais amplo, intervindo no molde das suas condutas e comportamentos. Ou seja, a escola age na docilização dos corpos. Estes corpos que trazem vantagem social e política. A gente pode citar aqui também, tenho certeza que todos vocês já ouviram falar, sobre a escola bancária. Né? Para quem não sabe, de modo bastante resumido, é o molde que a gente vê hoje na graduação, apesar de discutir sobre ele, apesar de entendê-lo como uma das possibilidades existindo tantas outras, mas a escola bancária é as carteiras em fila, a mesa do professor sendo a maior, na frente, e aí a visão que você tem na sala de aula é da nuca de quem está à sua frente, a mesa do professor ser maior, ela é simbólica, o professor ele está lá como dotador, como protagonista do conhecimento, quando a gente sabe que não é verdade. Todos nós aqui temos conhecimento sobre alguma coisa, todos nós somos protagonistas das nossas histórias. Nós, quando chegamos na graduação, a gente não chegou sendo uma folha em branco. A criança lá no infantil, ela não é uma folha em branco. Nós somos sujeitos constituídos de vivências, de histórias. Então, a escola bancária, ela vem corroborando, então, com essa docilização dos corpos. É muito mais fácil e muito mais interessante para o Estado que haja essa domesticação dos corpos. Corpos que não pensam, corpos que sempre trazem mais do mesmo. E aí, já avançando um pouquinho no debate, e aí saindo um pouquinho da parte da escola e já entrando na parte do esporte, eu queria trazer para vocês, então, Tiffany. Tenho certeza que vocês sabem quem ela é, ou pelo menos já ouviu falar dela. E existe uma discussão muito grande sobre da participação da Tiffany no jogo. Para quem, porventura, não sabe, ela é jogadora de voleibol, né, como dá para ver na imagem. E a Tiffany é uma mulher trans que fez a sua transição depois dos 30 anos. E o que a gente mais consegue ouvir, principalmente das pessoas que não acham que é uma atitude correta que ela participe de uma equipe feminina de voleibol, existem vários argumentos. Muitos deles tangenciam pela parte biológica. Eu mesmo, né, quando pesquisava, encontrei vários argumentos, como, por exemplo, que ela tem um pulmão, né? E aí, repetindo, ela teve a sua transição depois dos 30 anos, quando a nossa formação muscular óssea já está totalmente formada. Então, eu já ouvi que ela tem um pulmão maior e aí que por isso a capacidade respiratória dela é melhor e que por isso ela joga melhor. Já ouvi que o cérebro dela é maior, que o coração dela é maior, todos esses desdobramentos que não fazem o menor sentido. Eu conversei com alguns médicos e a resposta que eu tive é: Tiago, algumas pessoas, sim, têm o pulmão maior ou menor, outras pessoas têm o coração maior ou menor, mas isso não é o que faz a Tiffany ser uma jogadora boa ou ruim. E aí, para quem não sabe também, acho muito importante, principalmente para quem é da área da educação física e está aqui me ouvindo,
O voleibol é um esporte que ele é regrado e regido pelo COI, né? Comitê Olímpico Internacional. Ou seja, é o COI quem faz as regras de quem pode participar ou não. Uma das regras para atletas que são transexuais é a taxação hormonal. E aí o COI exige que, para uma pessoa compor e jogar na equipe feminina de voleibol, o COI permite que essa pessoa tenha, no máximo, 10 nanomols por litro de sangue. A métrica da Tiffany é 0,2 mol por litro de sangue. Então, não é um argumento que não se sustenta e corrobora a transfobia. Outro ponto muito importante, a principal, e aí acho que o Elton pode até falar melhor disso, que é diretamente a área dele, a principal pessoa, a principal jogadora que se equipara a Tiffany é a Tandara. E aí, a Tandara tem que é uma mulher cisgênera, a Tandara tem uma média de 23 pontos por jogo. A Tiffany tem uma média de 20 pontos por jogo. É bastante equiparado. E todos os outros argumentos que eu ouvi até hoje a respeito da participação da Tiffany, eles são de cunho transfóbico. E eu estou afirmando isso. Qualquer pessoa, qualquer entidade que vá em contraponto ao COI, que é uma agência regulamentadora, né? É a agência que organiza os Jogos Olímpicos. Se o COI, que tem pessoas muitíssimo inteligentes, competentes, a gente entende que o COI, com certeza, é extremamente burocrático e permite, e tem uma legislação que vigora a favor da Tiffany, a gente entende, então, que é transfobia. Caso ainda fique alguma dúvida, eu queria citar, então, a Maria Joaquina. Quem é Maria Joaquina? Ela é uma patinadora artística e ela começou a patinar antes de entrar na puberdade. E para quem não sabe, no período anterior à puberdade, meninos e meninas têm força bastante equiparada. Então, tanto é que na maioria das vezes é permitido que façam atividade esportiva juntos. Aí, as falas transfóbicas não se sustentam, porque se as falas transfóbicas elas são a partir da formação muscular e óssea da Tiffany, a Maria Joaquina ainda não teve, ainda está em processo. E só caso vocês que gostem de saber, ela tem 0,5 mol por litro de sangue. E aí, falando um pouquinho dela, ela é uma menina adotada, né, por 2 pais gays, e aí que tem acesso, que tem uma formação acadêmica e intelectual, né, que infelizmente é acima da média da população brasileira. E ela teve que entrar na justiça para, então, garantir o seu direito de participação na competição de patinação artística, que aconteceu em Santa Catarina uns 2 anos atrás. E aí, gente, só um minutinho, por favor. Desculpa. E na competição, que era de nível nacional, no qual ela teve que entrar na justiça para competir, a decisão judicial saiu 2 horas antes que ela começasse, que a competição começasse de fato. Ou seja, eles chegaram atrasados, ela não pôde fazer o reconhecimento da pista de patinação, e todo mundo que pratica qualquer esporte aqui sabe o quanto é importante você chegar num lugar que você não conhece, um lugar que você nunca praticou sua atividade física. É muito importante que você chegue, faça reconhecimento do terreno, da quadra, do campo, do que quer que seja. Ou seja, ela foi campeã estadual em São Paulo, ela é muito boa, ela é uma excelente patinadora, e nessa competição específica de Santa Catarina, de 17 posições, ela ficou em 13ª.
Então, a gente consegue ver, e a patinação artística não é regida pelo COI, tá, pessoal? A gente consegue ver que a transfobia, ela vai agindo nas lacunas dos detentores do poder, das pessoas que são os tomadores de decisão. Então, é muito importante que todos nós aqui, principalmente nós, profissionais da área da educação física, que a gente tenha minimamente um olhar empático a respeito, ou melhor, um olhar empático sobre os nossos alunos e alunas. Quem são, o que fazem, é muito importante considerar o contexto dessas pessoas. Muitas vezes é na aula de educação física, ou melhor, com o professor ou professora de educação física, que a menstruação vem das meninas ou dos meninos que são meninas trans. É no espaço da educação física que é importante saber também que a quadra não é o único lugar que a educação física pode atuar, mas isso é um outro debate. Por sair da sala de aula, muitas vezes, fazer esse rompimento da escola bancária, é na aula de educação física que as coisas acontecem, que as relações se tornam mais alinhadas, mais afuniladas. Então, é muitíssimo importante que as coisas aconteçam de maneira correta. E a última indagação, já caminhando para o final, eu queria perguntar, quem é você? Quando você olha no espelho da sua casa, quem é você? Que sujeito ou sujeita você é? O que te compõe? Quais são as interações sociais que você participa? Quais são os seus grupos? Que música você ouve? Que dança você dança? Com quem você se relaciona? Quem você beija? Com quem você transa? Isso tudo é o que nos compõe enquanto sujeito. Isso tudo é determinante na nossa concepção de gente, que é isso que somos. Muito obrigado por me ouvirem. Eu sou o Thiago, foi um prazer estar aqui com você. Meus contatos, e se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar aí que a gente continue essa conversa logo menos. Muito obrigado. Muito obrigada, viu, Ti? Agradeço em nome de todo mundo. Para passar a palavra para o Elton. Boa noite a todos. Bem, depois dessa introdução maravilhosa, né, bem feita pelo Thiago, me ficam muitas coisas assim que eu poderia trazer, né, para poder conversar. O Thiago estava brincando antes de começar a apresentação, a gente conversando, eu fui banca dele, né, saí da UFLA, fiz pesquisa com orientação sexual dentro do voleibol. Então, eu tenho um caminho, né, que vem sendo construído, ainda não terminei, claro, né, e pretendo não parar, mesmo depois de terminar esse processo pelo qual eu me encontro hoje, que é o doutorado, em função disso, né, de estudar a orientação sexual, de estudar ela dentro da educação física, de preocupar com o que isso implica, né, para os profissionais da educação física, sejam eles professores, treinadores, personal trainer, seja lá qual for a área que for atuar. Bem, o Thiago falou muitas coisas importantes, né? Então, a começar, somos todos humanos, né? Homo sapiens sapiens. Aqui a gente está num nível, acredito eu, né, de graduação, então eu posso falar um pouquinho mais avançado, exigir que vocês pensem um pouquinho mais sobre o que a gente está conversando. Então, são detalhes importantes, né? O Thiago falou ali de orientação sexual, falou de identidade, de como que a gente se percebe, mostrou aquela escalinha, aquela imagem que é muito representativa de o que é sexo, o que é orientação sexual, o que é identidade, o que é orientação. Mas eu poderia perguntar para vocês, né? A gente sabe que a orientação sexual ela é diversa no mundo inteiro, mas se a gente fosse classificar, né, a nossa forma de classificar a orientação sexual no Brasil, ela é distinta de alguns outros lugares do mundo. Né? Então é importante a gente fazer isso, né, e pensar que o que a gente considera aqui no Brasil como homossexual pode ser que não aconteça em outro lugar do mundo. Isso quer dizer que lá não ocorra uma orientação sexual de dois parceiros com o mesmo sexo?
Não. Quer dizer que eles não têm esse significado, esse símbolo dentro da cultura deles. O Thiago falou muito, deixou isso muito claro, que a sexualidade ela depende de símbolos, de significados culturais. Né? Então, pode ser que o que a gente considera aqui no Brasil não seja considerado em outro lugar. Ou o que é considerado fora do Brasil não seja considerado aqui. Né? Então, a gente tem que pensar isso. Culturalmente, a sexualidade ela tem diversos desdobramentos, o Thiago deixou isso bem claro, né? E é importante a gente entender isso, mas a orientação sexual, ela é uma em sapiens e em vários outros animais. Tá? A identidade de gênero, seja ela, vamos pensar na parte mais envolvida cérebro, tá? Na formação cerebral, ela é uma coisa que está presente em humanos, Homo sapiens sapiens, e em outros animais. Existem animais que têm 3 gêneros diferentes para o mesmo sexo. Existem 3 tipos de macho, 3 tipos de fêmea. Tem espécie que só tem fêmea, tem espécie que só tem... não tem jeito de ter só macho, tá? Por questões de reprodução não tem jeito de ter só macho. Mas só fêmea tem como acontecer. E essas fêmeas, elas podem, né, dentro dessa espécie, pode ter 3 tipos de fêmeas diferentes e elas reproduzem, e uma delas tem um papel mais masculino, mas ela não é macho, ela tem um papel mais masculino. E outra tem um papel mais feminino. E isso depende da estrutura, né, que aquele animal está envolvido. Então, a gente tem que pensar que a sexualidade, ela faz parte dos animais, ela está presente nos animais. Uma das questões... Tá? Mas as identidades, elas estão muito mais ligadas com toda essa parte de como a gente se identifica, né? De por quem eu vou me interessar, quais são as relações afetivas. E só para pensar, né? O Brasil é um país que criminaliza a homofobia, né? Mas é um país que não aceita contatos homoafetivos. Por exemplo, não é comum você ver 2 amigos se abraçando ou dando um beijo um no rosto do outro. Enquanto outras sociedades, né, que são completamente homofóbicas, e isso é um crime até passível de morte, de pena de morte, né, eles são mais homoafetivos do que a gente. Porque os homens se abraçam, se beijam, sentam um no colo do outro, e eles não têm problema com isso. Então, são algumas ironias que a gente encontra a partir de alguns contextos culturais. Né? Isso é só para a gente pensar um pouquinho mais em cultura, em sociedade, em como a gente vive de forma tão distinta, né, de um determinado lugar para outro, e às vezes nem tão distante assim essas diferenças ocorrem. Então, isso é só para a gente pensar um pouquinho fora da casa. Né? É bom a gente fazer isso às vezes. Acho que eu vou falar um pouquinho primeiro das diferenças sexuais, que o Thiago também trouxe ali, principalmente das crianças. Né? Então, como o debate era mais pensando na escola, eu não atuo na escola, sou bacharel. Então, o que eu sei da escola é o que eu estudo, ou o que eu visualizo em artigos, ou o que eu faço dentro da minha pesquisa, que a minha pesquisa é dentro da escola. Né? Mas o que a gente sabe? Que a diferença sexual até ali os 10, 11 anos, antes de entrar na puberdade, né, ela simplesmente quase não existe. Né? Inclusive, do ponto de vista visual, a gente só consegue distinguir algumas crianças, porque as meninas usam brinco e usam uma saia. Porque se for considerar outras características, é muito difícil. Né? Tanto que outras culturas, crianças, né, crianças até uma determinada idade, elas têm um pronome próprio, que é um pronome neutro, porque você não sabe se ela é menino ou se é menina. Então, tanto faz isso para eles. E aí, eles acabam tendo um pronome neutro para a criança. Né? Porque você... é ela, é ele. Então, para não acontecer isso, eles têm um pronome que ficaria ali in between, entre os dois, e não atrapalharia, né, a distinção nem a formação da identidade daquela criança, não colocaria em xeque aquilo que ela vai desenvolver e vai perceber um pouco mais à frente. Então, são coisas que a gente ainda precisa melhorar muito dentro do nosso contexto, né, social. Mas, enfim, pensando em diferenças físicas, meninos e meninas até essa idade possuem poucas diferenças. A não ser que a menina já tenha iniciado o seu processo de puberdade, ela pode passar um pouco os meninos, porque os meninos são mais tardios, né? E depois os meninos acabam passando por conta da quantidade de testosterona. Isso acontece? Acontece, a gente já sabe, já é comprovado, mulher acumula mais gordura, homem vai ter vantagens por conta da testosterona, porque ele tem uma quantidade bem maior. Só que isso, o Thiago também já deixou bem claro, e ele falou ali, até citou alguns médicos com os quais ele conversou, é uma variação da natureza humana. E existem mulheres que vão ter tanta testosterona circulante quanto homens.
terão tão pouca testosterona circulante quanto mulheres. E isso faz parte da natureza, e a gente não tem como controlar isso a princípio. Isso vai acontecer por conta de algum distúrbio ou por conta de algum processo dentro da formação e da produção de hormônios, que todo mundo sabe que é variável de uma pessoa para outra. Né? Então, a gente não tem como deixar bem claro, né, qual a gente sabe que é em média, ou seja, a maioria dos homens tem mais força que as mulheres, mas isso não impede que tenha uma mulher que tenha mais força do que os homens. E não impede o contrário, que tenha um homem que tenha menos força do que as mulheres, do que a média das mulheres. Então, a gente pensa assim, quando a gente pensa uma grande população, né, um grande número de pessoas, existem essas distinções, mas existem aquelas pessoas que estão variando dentro do sexo, né? E isso é uma questão que a gente tem que pensar para a escola, né? O Thiago falou ali do caso de um homem transgênero que menstrua, né? Que situação mais... como que a gente vai atuar com tudo isso? São situações que a gente ainda não está preparado, porque a gente não conversa sobre isso, porque a gente não está preparado para entender, a gente não busca entender e a gente se fecha cada vez mais, né, para ter essas conversas. Então, é realmente importante a gente pensar um pouquinho mais sobre tudo isso. Voltando a essas diferenças sexuais. Logo depois que a gente passa esse processo de puberdade, então algumas diferenças realmente elas vão se acentuando, né, assim como eu disse. E a gente poderia pensar também em diferenças psicológicas, né? As diferenças psicológicas, elas podem existir, mas o método e a forma como elas são medidas, mensuradas ou encontradas dentro da natureza humana, elas são muito complicadas, né? E a gente acaba, às vezes, não conseguindo identificar realmente o que é uma coisa ou o que é outra em relação aos perfis psicológicos. Mas a gente sabe que existem algumas coisas também tendenciosas, né, que homens têm um determinado comportamento, mulheres têm outro, mas a gente ainda não consegue distinguir bem claro o porquê disso, né, o porquê esses comportamentos relacionados à psicologia acontecem, e a gente não consegue dar tanta magnitude, não consegue entender o tamanho desse efeito, porque as populações que são investigadas são muito variáveis. Né? Então, o que isso mostra? Que a gente varia muito mais do que a gente costuma perceber, né? Principalmente em questões psicológicas. Por quê? Porque socialmente a gente é cobrado por isso. Né? Tem um momento, se vocês serão futuros professores, né? Acredito aqui que personal trainer ou, sei lá, treinadores, vocês vão entender que em determinados momentos vocês têm que ter uma postura muito mais agressiva, em determinados momentos vocês têm que ter uma postura muito mais forte, outros vocês têm que ser mais emotivo, mais cuidadoso, mais cauteloso com as palavras. Então, o nosso ambiente, ele necessita que a gente se molde de forma diferente. Né? E isso está muito relacionado com as nossas vantagens psicológicas de poder mudar e transitar entre diferentes mundos. Né? A partir do momento que eu preciso de uma coisa mais forte, com um pulso mais firme, eu posso ter aquele determinado comportamento, outro eu preciso ser mais maleável, então isso é bem variável. E a gente não consegue, então, distinguir bem claro essas diferenças sexuais dentro de nível psicológico. Mas, enfim, acho que por aí já dá para a gente ver, então, que a gente é uma mistura, realmente, né, de muitas coisas. E quando a gente pega nessa parte psicológica, identidades, né, tá ali dentro dessas partes mais psicológicas, mais da psique, de como a gente pensa, de como a gente se vê, existem muitas confusões. Né? E a gente demora muito tempo para conseguir entender que a gente tem um determinado tipo de comportamento, outras vezes a gente não consegue nem enxergar que a gente tem esse comportamento, outras pessoas só que conseguem informar isso para a gente. Então, pensem vocês, uma pessoa se descobrindo homossexual não deve ser nada fácil, uma pessoa se descobrindo heterossexual não deve ser nada fácil, né? Deve ser bem difícil ser heterossexual na nossa sociedade, acho que deve ser uma coisa bem complexa. Mas pensem vocês, um caso bem extremo que é a transexualidade, né? O caso de pessoas transexuais, elas sofrem, né, muito para entender o processo de não aceitação do corpo, né, o processo de transformação, outras não querem transformação corporal, então, então rindo ali que ser hétero é bem complicado. Mas são questões, né, psicológicas que deixam a gente bem abalado quando a gente tenta entender a nossa identidade. Né? Então, e isso é bem variável. Tá? Então, não tem como a gente
a gente sabe que existe uma parcela da população que vai apresentar esse tipo de comportamento, a gente não sabe determinar o que causa ainda com muita clareza, né? A gente sabe que tem relação com a nossa, mas o que a mãe produz durante a gestação, tem relação com o desenvolvimento do cérebro, tem relação com o desenvolvimento das amígdalas, que é uma estrutura do tamanho de um feijão dentro do cérebro, que é o que controla o comportamento em relação de gênero, né? Então, a psicologia, a neuropsicologia, né? A neurociência, elas têm muita informação sobre isso, né? Para quem quiser, já tem uma aula de neurociência aí, pode aprofundar um pouquinho mais durante essa semana, né? Mas ali dentro também tem explicações sobre identidades, essa parte do gênero, comportamento, que dá para aprender um pouquinho mais. Então, só para ver que existem muitas diferenças, mas muitas delas ficam mascaradas, às vezes, por conta das nossas identidades e das nossas necessidades, né, culturais de transitar entre ambientes. Agora, eu acho que a gente pode falar um pouquinho sobre a educação, né? Entrar na parte da escola. Controlem um tempo para mim, por favor, aí, Thiago e Bianca, porque eu não tenho noção de quanto tempo eu já falei, nem de quanto eu vou falar. Então, na hora que der o tempo, vocês me avisem. Dentro da educação do pessoal que atua na escola, né, qual é a importância, né, de entender ou de tentar ajudar as pessoas dentro da escola? A escola é ali um ambiente onde o Thiago já falou, vai acontecer de tudo, a gente vai ter presença de coisas que a gente não espera, que a gente não entende às vezes. Mas vocês, enquanto futuros professores de educação física, né, porque eu, por enquanto, não pretendo fazer licenciatura, já pensei um pouco, mas acho que não é o momento, talvez mais para frente, mas enquanto professor de educação física da escola, né, a gente sabe que ela tem outras funções, né, oportunizar, não é simplesmente fazer com que os meninos continuem sendo os que se arriscam mais, porque a gente tem estudos que mostram isso, né, as meninas têm vontade de fazer as coisas, mas quando elas são colocadas sob pressão, tá, elas passam a bola para os meninos. Por quê? Porque se o menino errar, ele não vai estar nem aí com isso, se errou, se bem, se acertou, beleza, mas a menina, ela tem uma pressão social em cima dela, que o Thiago já deixou isso bem claro, né, que às vezes parece que ela está colocada em segundo plano. Então, por esse afastamento que já é criado em relação a ela, ela acaba criando outro afastamento, que é o medo de arremessar e errar. O que isso impacta? Eu não vou arriscar. Então, eu arrisco menos, eu crio menos experiências, eu resolvo menos problemas em relação às práticas colocando, né, em segundo plano em relação às práticas motoras e mostrando que os meninos parecem ser mais habilidosos. Por que eu estou falando isso? Eu acabei de ler uma revisão, não é de hoje, não é de ontem, é de 20 anos atrás, que já deixava isso bem claro. O problema das crianças em relação às práticas motoras, ao desenvolvimento motor delas, entre meninos e meninas, é que as meninas às vezes se arriscam menos ou estão menos envolvidas, né, em determinados tipos de prática. E isso acabava levando as meninas a ter menos habilidades motoras do que os meninos, ou elas menos desenvolvidas. Né? Isso, pesquisa de 20 anos atrás. Não preciso nem falar que isso ainda... A gente reforçando tudo isso. E os meninos que são mais habilidosos, deixa eles fazer isso. As meninas a gente tem... Então, a gente tem que começar a olhar e oportunizar melhor as coisas e as práticas para as meninas, né? Para que a gente consiga, então, trazer esse equilíbrio que existe entre as crianças. A gente já falou, as diferenças sexuais ali na infância, elas são mínimas, né? Não se percebe tanto. E a gente tentar fazer com que as mulheres, né, entrem mais dentro das práticas esportivas e motoras, né, sem esse medo, esse receio, esse sentimento de errar ou de se arriscar. A gente sabe também que isso tem relação um pouco com evolução. Tá? Homens, por natureza, se arriscam mais, por isso eles gostam de andar a 200 km por hora, por isso eles fazem graça com muitas outras coisas, andam de moto empinando, né? São detalhes que os homens se arriscam mais. Isso são comportamentos que são bem claros, né? Mas que não justifica, né, dentro das práticas motoras, impedir que as meninas realizem, né, ou se arrisquem. Era bem comum, isso eu vou falar agora, experiência minha, né, que está mais ou menos 20 anos atrás também. Na escola, quando eu fazia educação física, a gente tinha aula de atletismo, os meninos pulavam a corda como se fosse um salto em altura, né? Iam pulando a corda sem parar e se jogavam de qualquer jeito no colchão. E as meninas não, elas paravam numa determinada altura ali porque acreditavam que não iam conseguir, né? Já era um bloqueio
não físico, mas psicológico em relação à pressão que os próprios meninos criavam em cima dela, e às vezes até o próprio professor. Então, é uma coisa que os professores têm que tomar muito cuidado. Uma delas, estereótipos. Né? Então, os estereótipos que a gente cria em cima das práticas motoras, eles são carregados durante muito tempo pela pessoa até que ela consiga quebrar esse estereótipo. Muitas vezes isso não acontece. Então, as pessoas entendem que futebol é só coisa de menino, as pessoas entendem que voleibol e dança é só coisa de menina, que balé é só menina que pode fazer, e isso cria muitas barreiras em relação às vivências motoras. Tinha um professor falecido, né, daí da UFLA, que falava que quanto mais experiência motora a criança tiver, mais fácil será para ela resolver problemas motores futuramente. Então, mais facilidade ela vai ter em qualquer prática motora, seja ela no esporte, seja ela no dia a dia ou em qualquer outro tipo de coisa. Então, a gente precisa entender que nós, enquanto professores de educação física, seja dentro da academia, seja dentro da escola, né, nós temos que oportunizar e tentar dar o maior número de informação motora para as pessoas, para que elas se sintam bem no dia a dia e consigam resolver os problemas motores que venham a ocorrer. Né? Então, isso é uma dica que eu acho que é muito importante para vocês quando forem pensar. Não criem mais estereótipos em cima das atividades físicas que já existem. Ajudem a estereótipos, tá? Não existe uma atividade física que seja de menino ou uma que seja de menino. Deixa que os dois experimentem e eles escolham aquilo que ele mais gosta e se envolvam com aquela prática. Direcionar por conta de uma coisa ser de menino ou de menino. Acho isso muito importante, uma fala que eu tenho colocado sempre quando eu vou para as palestras, deem a oportunidade. A pessoa, com a sua identidade, com as suas percepções, ela vai escolher o que ela gosta. Né? Mas oportunizem ela vivenciar muitas coisas, deixa ela jogar futebol para entender como funciona, deixa ela jogar vôlei, jogar basquete, jogar handebol, peteca, xadrez, tudo. Dê o maior número de possibilidades para que ela possa escolher o que ela quer. Então, eu acho que isso é o fundamental, né, em relação aos profissionais da educação física, né, muito além da saúde, né, porque para a gente chegar na atividade física para a saúde, a gente tem que fazer com que a pessoa goste de praticar atividade física. E para a gente chegar nesse caminho, a gente tem que dar muitas possibilidades para ela entender, então, o que ela gosta. E isso é muito importante dentro da infância. Né? Quando a gente destrói as barreiras, as crianças vão conseguir fazer isso futuramente. Né? Então, é muito importante. Dentro do esporte. Tá? Dentro do esporte, como que a sexualidade é vista, como que as questões de gênero são vistas, como que a orientação sexual. Da seguinte forma, esporte de alto rendimento, em que tem patrocínio, em que existe pessoas importantes, não fale sobre a sua sexualidade, não fale o que você faz dentro pra gente, a gente só quer que você se mantenha padrãozinho, bonitinho e não cause problemas. É isso que o esporte quer. Tá? Então, hoje a gente tem uma quebra desses detalhes, né? O patrocinador, agora, um patrocinador cobrando uma postura de um clube, né? Então, em relação a atos homofóbicos. Então, isso é uma coisa muito recente. Tá? Não é uma coisa que não acontecia, por quê? Porque, na verdade, era o contrário. Os patrocínios exigiam que eles não se posicionassem. Né? Então, dentro do esporte, é bem comum a gente evitar esse tipo de conversas, evitar expor nossa identidade. Por quê? Porque tudo isso causa problemas, eles não conseguem resolver e gera toda aquela polêmica e não é isso que eles querem. Porém, a gente tem mudado isso, né? Ainda bem, né? Com atletas que têm revelado sua identidade, seja homossexual, heterossexual não se revela, né? Homossexual, bissexual ou qualquer outro tipo, né? A própria Tiffany, né? Sendo a primeira atleta trans no Brasil, dentro do vôlei, que foi um marco realmente. E muito... tem claro que homem se envolve mais em um esporte, mulher se envolve mais em outro, mas aí a gente pode entrar naquela questão, foi criado lá atrás, ou é questão de gosto, né? Pode ser um pouco dos dois. Mas, entrando na parte dos transgêneros, que o Thiago já começou a falar ali sobre a Tiffany, né, sobre a Maria Joaquina, realmente existe uma diferença, pessoal, em relação ao processo de transformação corporal. Isso é biológico, não tem como a gente negar.
E existem, né, hoje já existem alguns estudos, né, que mostram isso. Depende exatamente do período em que ocorreu a transição. Tá? Isso vai implicar em algumas coisas para questões físicas. Vai. Por quê? Porque é aquilo que a gente falou. Uma pessoa que ela recebeu muita testosterona, ela vai ter algumas melhorias metabólicas, né, fisiológicas, então que vão realmente ajudar ela em questões de aptidão física, né, capacidades físicas. Porém, não necessariamente em habilidade, né, mas em capacidade, sim. Logo, essas diferenças, quando elas passam do processo, já muito, no caso da Tiffany, com 30 anos e tal, podem implicar algumas coisas que não vão voltar atrás. Podem. Só que, como eu falei para vocês, e o Thiago deixou bem claro ali, uma atleta que seria de nível com a Tiffany seria a Tandara, né? Que possui força, né? Muita força, é conhecida pelos ataques muito potentes, então seria uma atleta que está muito equilibrada em relação à Tiffany. E ela é mulher cis, né? Então, assim, e já tivemos alguns comentários de atletas mesmo que a Tandara talvez seja mais forte do que a Tiffany, em questão de ataque, de força de ataque, dessa percepção em relação dentro do jogo, né? Então é uma coisa que, assim, necessita de muito estudo. O Thiago falou ali, as modalidades regidas pelo COI, elas têm um regulamento que fala que as pessoas transgênero, elas são permitidas, desde que elas sigam a regulamentação de menos que 10 milimols, agora não lembro qual é a unidade lá por litro de sangue. E antes tinha que ser reconhecido enquanto pessoa daquele sexo com o qual ela se identifica, né? Então ela tinha que ter a identidade, por exemplo, a carteira de identidade reconhecendo que era uma mulher, né, e não mais um homem, por exemplo, né? Essa era uma exigência do COI. E eles estão fazendo diversas mudanças e nós já temos novas diretrizes, né? Quais são as novas diretrizes? O COI não vai determinar mais, por exemplo, se uma determinada modalidade pode jogar ou não em comparação à outra, porque não dá para comparar, por exemplo, o vôlei com a luta olímpica, né? Então, o que ele fez? Agora é responsabilidade de cada federação falar se aquele atleta ele tem condição ou não de participar. O que isso implica? Mais autonomia para as federações, só que as federações, na maioria das vezes, não se preocupam com isso, não estão muito envolvidas nessa questão e querem evitar, aquilo que eu já falei, as polêmicas, né? Mas, por outro lado, né, como eu estava falando dos estudos que existem ali, já é bem claro que, a partir de determinado tempo, todas as capacidades, né, elas sofrem um decaimento, né? No caso de pessoas trans, de homem para mulher. Vai acabar perdendo força, perdendo capacidade cardiorrespiratória, né, e todo esse processo que envolve essas ditas melhorias que a testosterona dá, por conta do nível baixo e da necessidade de tomar outros medicamentos, né? Então, isso leva com algum tempo, né? Alguns estudos dizem que entre 2 e 3 anos, outros dizem que a partir de 7 anos, para que isso decaia em nível realmente importante. Mas essa diferença, ela existe. A pessoa não mantém seus níveis anteriores ao tratamento, ao processo, né, de transição. Então, é fato que a transição de gênero, ela acarreta em perda de capacidades físicas, né? Então, isso é fato, não tem mais como a gente negar isso. Demora um tempo, né? Para cada modalidade, esse tempo deve ser estipulado com estudos, vendo como que isso funciona, mas isso acontece, não tem como negar, tá? E, né, o que eu falei é que agora, assim, uma pessoa trans, ela entrou numa determinada modalidade, a pessoa que for contra isso é que deve provar que ela não deve jogar. Eu acho que isso é a melhor parte. E como que a gente provaria isso? Fazendo um artigo muito bem feito, com uma quantidade de pessoas maravilhosa, que prove que uma pessoa transgênero não pode praticar aquele esporte. Tá? Publicado numa revista de alto impacto, feito por revisão por pares cega. Tá? Só assim você vai conseguir falar que aquela pessoa não tem condição de jogar uma modalidade, né? No caso das regidas pelo COI. Então, isso é uma alteração enorme, grandiosa, né? Para dentro das pessoas trans. E isso eu falando a nível, né, de esporte de alto rendimento. Se a gente fosse falar de lazer, nenhuma pessoa deve ser proibida de nada, todo mundo deve experimentar aquilo que gosta, fazer com
maior vontade possível, né? A gente sabe que dentro do lazer e da recreação a gente não deve proibir nada, né? Mas em nível alto rendimento do esporte, a gente realmente tem que tentar manter, que é essa a função do COI, manter o equilíbrio, a dignidade, né, entre as competições. Então, essa é a única preocupação, né? Não deixar que ninguém tenha vantagens a mais do que outros, né? Mas a gente já sabe que naturalmente, como eu disse, essa variação de testosterona dentro das mulheres é gigantesca e dentro dos homens também é bem grande, tá? Então, é difícil a gente colocar mulheres todas com a mesma quantidade de testosterona para jogar, sei lá, qualquer modalidade que vocês imaginar, handball, futebol. É muito difícil, tá? Muito difícil. E isso, né, não só com a produção, porque a questão nunca será só a produção, porque o que eu produzo nem sempre é a quantidade exata do quanto eu absorvo. Então, existem duas relações. Uma é a produção de testosterona e outra a absorção da testosterona. Que a gente já teve um caso de uma atleta olímpica que ganhou medalha, se não me engano, acho que é no tênis, e ela teve a medalha tomada por conta dos níveis de testosterona dela. Ela teve que entrar na justiça e mostrar que ela nasceu com aquela produção de testosterona, né? E que aquela produção de testosterona não estava ligada ao rendimento dela porque ela não conseguia absorver toda a testosterona que ela produzia. Então, não é só o produzir, mas o produzir, absorver, como isso é metabolizado, tem várias implementos, isso tem muitas questões que devem ser olhadas. Deixa eu ver. Acho que mais ou menos por aí. Deixa eu ver se eu falei tudo. Eu acho que é isso, pessoal. Mais algumas coisas para a gente pensar mesmo. O Thiago trouxe bastante coisa ali que eu acho muito legal. Dentro da escola vocês vão vivenciar muitas coisas, né? Eu acho que ali é onde a gente vai encontrar muitos detalhamentos. O que eu falei dos estereótipos, eu vou dar só mais um exemplozinho para terminar aqui, que é também um estudo que foi feito até com o meu orientador. Ele fez um trabalho que era perguntar para os professores de educação física se eles conseguiam identificar meninos e meninas que desviassem do gênero, né? Ou seja, que tivessem um comportamento de gênero que não concordassem com um padrão, né, que era esperado para os meninos e para as meninas. E sabe o que ele encontrou? Que aqueles meninos que eram indicados, né, como os que não estavam dentro do padrão dos meninos, né, ou que poderiam vir a desenvolver qualquer outro tipo de orientação sexual, eles eram pessoas que eram meninos que tinham apenas baixa habilidade motora. Enquanto as meninas que eram consideradas masculinas, né, ou mais masculinas do que as outras, eram aquelas que tinham mais habilidades motoras. E que nada tinha a ver realmente com o desvio era a prática motora, né? Então, para a gente ver como a gente ainda tem essas limitações em pensar que uma menina que é bem habilidosa, ela é masculina, ou que um menino que não é habilidoso é feminino, né? São coisas que a gente acaba ainda trazendo muitos estereótipos e limitando as crianças, como eu disse, né? Fazendo com que elas fiquem à beira daquilo, evitem, né? Não queiram se arriscar, não queiram tentar, não queiram vivenciar aquelas práticas. Eu acho que é isso, pessoal. Não sei, espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida que ficar, eu estou à disposição. Eu tinha preparado muitas coisas para falar, mas em meia hora não dá para falar tudo. E eu também tinha uma apresentação, mas eu estou sem computador, porque meu computador está sem bateria e eu não estou em casa, então várias coisas não consegui manter a apresentação, mas a gente consegue sempre conversar bem e tem muita coisa para falar, então assunto nunca falta. Eu acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado, tenham aproveitado, né? A dica principal é não reforcem estereótipos, não reforcem as coisas que já estão aí agredindo pessoas, né? Eu acho que isso é o essencial. Nossa, que fala maravilhosa de vocês dois, gente. Foi incrível. A gente tem algumas perguntinhas aqui no chat. Antes de iniciar as perguntas, a gente já vai soltar a lista de chamada, tá, pessoal? A gente tem a primeira pergunta, é do Hércules. Você quer abrir o microfone, Hércules? Eu quero sim.
Primeiramente, boa noite, né, gente, a todos e todas. E parabenizar, né, o Elton e o Thiago pelas falas. E falar que eu me senti muito bem representado, assim, como estudante de educação física, gay, que veio de toda uma história com a aula de educação física. Histórias essa que eu acho que muito parecida, tanto com a do Elton, na qual alguns profissionais da área tenta nos colocar dentro de um padrão que muitas das vezes não nos cabe. Eu vim de umas aulas de educação física, tanto no ensino médio, tanto no ensino fundamental, na qual eu não podia praticar o esporte que eu queria, porque o tal determinado esporte não era para menino, não era, apenas meninas podiam praticar. Ou seja, eu passei assim, o meu ensino médio e fundamental odiando a prática de educação física, por isso, porque eu não queria jogar futsal, por exemplo, que é um jogo assim tido como um jogo para meninos, e queria fazer dança com as meninas e não podia por conta disso. Mas a minha pergunta em si, uma delas, é como o professor de educação física pode trazer esse tema de transexualidade para a sala de aula, não só esse, mas como a de identidade de gênero. E eu queria saber da opinião de vocês se esse assunto ainda é um tabu dentro das salas de aula e dentro da quadra em si. Eu falo isso porque eu estou no meu segundo período do curso e falar, ouvi falar sobre identidade de gênero e sexualidade dentro do curso no meu primeiro período. E é algo que eu comentei com um professor meu, que eu falei assim com ele que eu espero que seja algo que seja abordado muito ainda durante o curso e que não seja uma temática que se prenda apenas no primeiro período, sabe? E é isso. Antes de passar a palavra para o Elton, Hércules, muito obrigado. Você é ótimo. E aí, só fazer um adendo na sua fala, que eu também venho dessa perspectiva, assim, né? Até anotei aqui sobre a fala do Elton. Muitas vezes as meninas, né, que se arriscam mais são as meninas que estão mais dispostas, que vão lá, elas são automaticamente Isso. chamadas de sapatão, né? Porque na escola ninguém fala lésbica ou fala não hétero, né? É sapatão. E eu fui esse menino também, Hércules, que nunca gostou de futsal, mas que queria dançar com as meninas, mais um ali, ó, que queria dançar com as meninas ou fazer outras coisas. Se me permite, só contar uma breve história. No finalzinho do Fundamental 1, teve um concurso na minha escola de, de, de redação. Daí eu escrevi, e era livre. Daí eu escrevi um poema. E aí eu era bastante próxima à professora e ela pediu que eu apresentasse para a escola inteira e tudo mais. E eu sempre gostei, né, de falar em público, falar para as pessoas. Eu tinha, sei lá, gente, uns 9 anos, por aí, 8, 9 anos, 10 no máximo. Esse dia foi um marco em que eu me tornei o viadinho da escola. Na época, isso não era uma questão para mim, eu nem sabia o que era. Mas, e aí, a menina que joga futsal, ou a menina que está mais disposta, mais disponível para certas coisas, é a sapatão. E o menino que dança, o menino que quer fazer outras coisas, é viado. E não necessariamente essas pessoas são ou serão. E aí, respondendo a sua pergunta, ô Hércules, que bom que você viu no primeiro período, porque eu não vi. Nós todos, a gente vem, né, dessa realidade UFLA. Eu tive muita discussão com muitos professores no centro acadêmico, enquanto eu fazia parte também. Era um assunto que era bastante presente nas nossas reuniões, no nosso convívio de modo geral. Eu fico muito feliz em saber que você viu isso no primeiro período, porque eu não vi. A gente só começou a discutir de fato depois de muita discussão em que eu participei, discussão ferrenha, inclusive. E respondendo diretamente à sua pergunta, sim, é um tabu, porque o Elton tocou num ponto que eu acho muitíssimo importante. A gente não conversa sobre isso, a gente não fala. E quando a gente fala, a gente dá materialidade para as coisas.
E é muito importante tornar as coisas palpáveis e materiais. Por quê? Qualquer um de vocês que nos ouvem, que nos veem, nos ouvem aqui, independente do que você ache, primeiro vocês não têm que achar nada, porque não é sobre a vida de vocês. Mas, enfim, independente do que vocês achem, a minha vida diz respeito somente a mim. E aí, se você está sendo um homofóbico ou um transfóbico, você quem está sendo, e é você quem tem que resolver esse problema, não eu. Eu sou muitíssimo bem resolvido com a minha sexualidade. E a escola, ela vem nessa reprodução social, né? De não falar sobre, de não abordar esses temas. E aí, a escola vai empurrando para debaixo do tapete, fingindo que isso não acontece, que não é uma realidade. E estou sendo repetitivo em relação à fala do Elton. Acho que tem um áudio aberto. Mas, enfim, sendo repetitivo sobre a fala do Elton, de que pessoas que, quando a gente não conversa, quando a gente não expõe, lá na frente serão adultos frustrados. E eu não estou na escola ainda, né? Sou recém-formado, mas a gente precisa achar um meio para trazer esse assunto para a sala de aula, para a escola como um todo. Eu tive um professor na graduação, no qual eu gosto muito, que é o Kleber, e uma das coisas que a gente sempre conversava bastante, e a gente consensualmente entendeu que é nas brechas que entra a luz. Isso é uma metáfora que serve para muita coisa. Infelizmente, a universidade ainda está muito distante do chão da escola, mas vai ser nos entremeios que a gente vai ter que abordar esse assunto. Infelizmente, popularmente falando, a gente precisa ainda comendo pelas beiradas, né? Porque tem muita coisa em jogo. Por exemplo, o seu emprego enquanto professor. É tabu conversar sobre isso, principalmente dentro da escola. No ensino superior, era para ser mais fácil para conversar sobre isso, porque são pessoas adultas, as pessoas têm que ter facilidade para conversar, não tem que mais ficar escondendo, tampando o sol com a peneira. Dentro da escola, isso é muito tabu, porque eles acham que isso vai influenciar a criança, que isso vai ensinar a criança a fazer sexo, que isso vai dar sexualidade para a criança. Gente, sexualidade, aula de educação sexual não ensina a criança a fazer sexo. Ela já sabe, ela vai descobrir isso de qualquer forma, queira você ou não. E acredite, criança de 3 anos fazem as coisas por prazer em esfregar sua genitália. 3 anos. Menos que isso, meses. Às vezes ela consegue esfregar, né, a sua genitália e ela consegue perceber que aquilo dá prazer. Então, as crianças, elas não são assexuadas, elas vivem a sexualidade, a gente já nasce com isso. Então, não adianta a gente querer tampar o sol com a peneira, porque isso uma hora vai se aflorar. Né? Normalmente acontece na puberdade, né, quando existe a nova bomba hormonal que a gente passa, né, a segunda ou terceira, às vezes, a depender do que você vai considerar, mas não adianta negar. Você vai ensinar a criança quais são os hábitos saudáveis, como ela vai se higienizar, o que ela precisa fazer, como ela deve aceitar as pessoas. E ensinar gênero é uma coisa muito fácil. A começar por, isso aqui é uma garrafinha azul e ela não é de menino nem de menina, ela é de quem comprar. Tá? Você comprou, você vai ter uma garrafinha, seja ela de cor for. Não interessa a cor. Se ela está desenhada uma boneca, não interessa, não é de menino nem de menina, é de alguém que comprou e não interessa o desenho. O desenho não vai definir o sexo da pessoa, não vai definir a identidade da pessoa. Isso é uma coisa muito importante e a gente tem essa função. A gente pode permitir, por exemplo, dentro da aula de educação física, uma aula na brinquedoteca, aquela que tem. Se não tem, crianças, levem seus brinquedos. E hoje a gente vai aprender a compartilhar os brinquedos. Uma aula de cooperação e compartilhamento. Então, os meninos vão brincar com os brinquedos das meninas e as meninas vão brincar com os brinquedos dos meninos. Pronto, melhor jeito de trabalhar gênero. As crianças vão brincar, porque elas são criativas, elas vão desenvolver qualquer tipo de brincadeira. Vai ser diferente uma coisa de menino e uma coisa de menina? Pode ser que seja, mas elas vão brincar com o brinquedo sem problema algum. Porque para elas o brinquedo é o de menos, elas querem saber da diversão que aquilo vai criar. Né? Elas vão inventar uma brincadeira em cima daquele brinquedo. Seja ele uma boneca, um carrinho, um fogão, o que for. Isso não vai fazer diferença para a criança. Você tem que simplesmente oportunizar.
E não aquela ideia de que criança, menina só vai ganhar fogão, vai ganhar vassoura, porque ela tem que aprender a cozinhar. Não. Homem vai morar sozinho e vai fazer o quê? Vai viver comprando a comida todo dia, não vai cozinhar, não vai ter amigo que vai na casa dele, ele vai ter que cozinhar para eles. Então isso é uma coisa ridícula que não tem nada a ver, né? Não existe brinquedo para determinado sexo. O brinquedo é brinquedo. A criança escolhe aquilo que ela quer brincar e ela dá o significado que ela quiser, né? Então, a brincadeira é livre, ninguém determina a brincadeira da criança, porque a partir do momento que você começou a fechar muito a brincadeira, ela perde o sentido lúdico. Se vocês lerem o Zinga, que é um dos escritores sobre ludicidade e jogos, o que é jogo, vocês vão ver que quando você começa a colocar limitação demais, o jogo perde a graça, né? E você foge daquele momento que você estava de diversão. Então, você não consegue chegar no flow, no fluxo do jogo e entender que aquilo é divertido. Então, não adianta você querer impor algumas coisas que elas vão criar limitações. E acho que por aí, né, já era uma forma de conversar sobre gênero, né, questões de gênero dentro da escola. Né, muitas outras, eu não estudo isso, não faço parte desses processos da educação sexual, né, mas eu tenho algumas coisas, algumas informações sobre isso. E eu sei que isso é importante, por quê? Porque isso ajuda a descobrir casos de abuso sexual dentro da família. E abuso sexual, ele acontece, na maior parte dos casos, dentro de casa, tá? E não são com homossexuais. Ponto. Tá? Só para deixar bem claro isso. Então, pais homossexuais não tem nada a ver com o abuso da criança, que vai fazer a criança virar homossexual. Nada disso tem relação. Tá? Só para deixar bem claro. Só queria, se me permite, só fazer um pequenozinho complemento sobre a fala do Elton, é que tem uma frase que ela é muito, muito fácil de ser entendida, que é: a pessoa ou a criança precisa usar a genitália para usar determinado brinquedo? Se não, ela pode brincar. Se sim, não é brinquedo de criança. Ponto. Você levantou a mão. Muito obrigada pela fala de vocês, viu, os meninos? Só uma ressalva na fala dos meninos, e novamente, né, parabenizar, porque eu ainda falo, novamente, eu me sinto muito bem representado quando vem duas pessoas que têm proeza do assunto, que têm firmeza, sabe? E vem aqui palestrar. É só uma questão de curiosidade mesmo. Por exemplo, no meu segundo período agora, na matéria de docência, a gente está falando muito sobre questão de plano educacional. E dentro, né, desse plano educacional, a gente entrou sobre temas transversais, isso. Sobre os temas transversais, que, se eu não me engano, são seis. São ética, são seis. E dentro desses temas transversais, que é imposto, né, para que o professor siga, tudo bonitinho, tem um que fala sobre identidade de gênero. Aí eu acho que é aí que vem a questão de também, muitas das vezes, ser muito mascarado. Como um tema transversal que pode ser abordado dentro das salas de aula, não é abordado. Muitas das vezes é mascarado. Só essa ressalva mesmo. Obrigada, Hércules. A gente tem outra pergunta aqui, da Júlia Botelho, da Ju. Muito se discute sobre a transexualidade no esporte e temos exemplos de mulheres como a Tiffany e a Maria Joaquim. Mas quais exemplos de homens trans no esporte nós podemos ter? Para vocês, qual é a maior problemática de se ter mais mulheres trans reconhecidas no alto rendimento do que homens? Eu sabia que essa pergunta ia aparecer. O Elton, a gente tem que me complementar depois. Eu tenho alguns nomes que eu anotei. A primeira pergunta da Júlia, né? A gente tem um dos primeiros registros, o René Richards, que é um homem trans e foi campeão no tênis. A gente tem, não sei se vou falar certo, mas Chris Mosier, é francês, o sobrenome francês, mas ele foi o primeiro transgênero a se classificar no duatlo nos Estados Unidos em 2015. A gente tem outra pronúncia difícil, Schuller Bailey, que foi também um homem trans na natação.
inclusive participou do Rio 2016, e o Pietro Petri, que é faixa marrom no jiu-jitsu. A gente tem esses nomes, assim, que eu já tinha meio que separado aqui a priori. E qual que é a outra pergunta da Júlia? Qual que é a dificuldade? Para vocês, qual a maior problemática de se ter mais mulheres trans reconhecidas no alto rendimento do que homens? Eu acho que é porque a construção social do machismo, né? Eu não sei responder dessa forma. É por puro machismo, no sentido de que a sociedade gosta de ditar o que é feminino e o que não. Quem pode e o que não, como a gente já falou bastante aqui. E aí, ser uma mulher trans no alto rendimento incomoda outras mulheres, por incrível que pareça, por puro machismo. Não é isso, Elton? Por aí? Também. Mas sabe qual que é a questão principal da não visualização dos homens trans? É porque ele dificilmente vai criar vantagem corporal. A mulher trans, como ela passa do homem para a mulher, eles têm esse medo de que não vai perder a capacidade física, que não vai perder força, que não vai perder isso, que não vai perder aquilo. Então, ela acaba sendo mais visualizada e mais mirada, mais agredida em relação a isso. Mas não é de forma legal, de forma boa, porque essa agressão, ela é dolorosa para a pessoa. Na verdade, é uma coisa muito mais polêmica, negativa em relação às atletas trans do que positiva, porque é sempre discussão de que não deveria, de que não poderia, de que aquilo é errado, aquilo não sei o quê. Aí vem pessoas que não entendem nada, e querem dar pitaco sobre coisas que eles não entendem. Os famosos políticos, que querem criar, né, leis que proíbem que uma pessoa que nasceu com determinado... Eles nem sabem o que é gênero, muito menos o que é sexo. E aí eles querem inventar leis em cima de restrições para o esporte. Né? Isso foi um deputado, se não me engano, dentro do estado de São Paulo, que não entende nada, a não ser mal dele, né, e quer inventar as coisas para dentro do esporte. Então, restrições. Assim, e ainda bem que não passou, não deu em nada isso, foi ridículo o que ele fez, né? Mas, enfim. Mas a questão sempre é essa, é que o homem para a mulher, ou seja, a mulher trans, ela leva vantagens do período que ela era homem. Então, isso é uma preocupação, e isso leva a uma discussão. Né? E o medo de que ele não consiga se adequar às práticas femininas. Mas o caminho ao contrário, né? Uma mulher passando para homem, né? Então, um homem trans, ele não teria vantagens, porque antes ele tinha menos força física, ele tinha menos capacidade aeróbica, ele tinha menos. Então, por conta da menos quantidade de testosterona. Mas poucas pessoas sabem que os homens trans que fazem utilização hormonal, eles têm alto índice de problemas metabólicos e cancerígenos. Tá? Muito. Isso causa muitas alterações. E, normalmente, né, associado à testosterona. Então, a testosterona é um hormônio muito agressivo. Para ser tomado, tem que ser tomado com cautela. Né? Tanto que, dentro do esporte, isso deve ser praticamente proibido na maioria dos olímpicos, né, onde tem a taxação do doping. Então, tudo está relacionado a um excesso de produção hormonal. Né? Então, a gente acaba entrando nessas questões. E são realmente perigosos, né? Muito perigosos, quando é feito um tratamento sem prescrição, de qualquer jeito. Então, é risco, né? É mais risco para o homem trans, vamos pensar assim, do que para a mulher trans. Eu acho que isso é algum dos fatores, né? Existem tantos outros, tá, pessoal? Que vão bem nessa parte mesmo de construção, de que a mulher não vai ter espaço e vai estar tirando... Existem, assim, se vocês forem olhar reportagens ridículas que existem sobre atletas transgêneros no esporte, vocês vão assim, ver barbaridades sendo ditas. Barbaridades. Né? A começar por mulheres transgêneros vão tirar o lugar das mulheres cis. Aí eu já, assim, é simplesmente de ficar espantado, né? De pensar que as crianças, eu ouvi, isso é uma reportagem que tem, eu até uso isso nas minhas aulas que eu dou de sexualidade,
quando eu entro nessa parte, é uma reportagem que é uma ex-atleta de voleibol, né, bem reconhecida aí por suas polêmicas de direita. Ela fala que as meninas vão se sentir menos motivadas agora que as atletas trans estão entrando no esporte. E isso não faz o menor sentido. Tem uma atleta trans no esporte. Uma atleta trans no esporte. Duvido muito que ela vai proibir 200 mil crianças, meninas, de entrarem no esporte. Muito obrigada pela fala de vocês, gente. Vocês foram incríveis. Perguntas, não tem mais não, mas tem uma fala aqui do Pedro Henrique. Ele diz assim: talvez a falta de reconhecimento possa estar atrelada à falta de presença deles no esporte principais. Como o Thiago citou, eles estão mais presentes em esportes individuais. Um detalhe que eu falei, né? Existe uma pressão no esporte. O esporte ele é pressionado a não se envolver em polêmicas. Existe isso, a gente não adianta negar. Então, ainda é difícil que os atletas se posicionem bem, né? Então, a gente teve um caso no vôlei agora de um caso homofóbico, realmente, né? Vieram perguntar para mim, Elton, você se sentiu agredido? Eu não senti agredido porque eu sou muito bem posicionado, eu não tenho problema nenhum com o gibi. Se o gibi, ele tá ali, tem um caso de um herói que é bissexual, isso não me agride de forma nenhuma, muito pelo contrário, eu acho uma representatividade muito grande. Mas aí, um determinado atleta lá, muito inteligente, foi lá e fez um comentário nada inteligente, né? E arcou com isso, sendo que foi mascarado, mas ele vai continuar recebendo o salário dele, só não vai jogar, né? Coisas que às vezes acontecem. Eu só esqueci agora o que eu ia falar, mas era mais ou menos por esse detalhe, assim, de as pessoas, elas querem essa possibilidade, mas elas sabem que para se manter no esporte, né, a gente não pode dar a cara muito à tapa. É isso que eu queria falar. Muitos atletas que apoiam esse atleta que foi homofóbico não se pronunciaram. Por que eles não se pronunciaram? Porque eles sabiam que iam sobrar para eles. Mas o contrário, né, pouquíssimos atletas que foram contra esse atleta, né, se pronunciaram. Quem são? São aqueles que já são assumidos, aqueles que já têm sua identidade bem clara, que não tem problema com isso, e a maioria, mulheres. Tá? Então, fica, assim, é bem óbvio que algumas coisas, elas são impedidas de acontecer. São impedidas de acontecer. Foi o que eu vi na minha monografia, quando eu falava com os atletas. Existem atletas homossexuais? Existem, no caso dentro do vôlei, né? O vôlei tem muito gay, não sei o quê. Tá, pode ter a mesma quantidade que tem no futebol. A diferença no vôlei eles aparecem mais por conta do lazer, porque os homossexuais no lazer parece que estão mais dentro do voleibol do que do futebol, né? No lazer, porque eu vou fazer aquilo que eu gosto. E isso acaba sendo levado para outros campos que não tem muito a ver, que é no alto rendimento. O alto rendimento é uma coisa mais vai pela qualidade, né? Pelo atleta ser bom ou não. Não é tanto a questão da identidade, mas eles sabem que a identidade tem que ser reprimida, né? A identidade, eu não devo expressar a minha identidade. O que eu faço dentro do meu quarto é o que deve ficar dentro do quarto. Não devo sair falando, porque isso vai atrapalhar patrocínio, isso vai atrapalhar a equipe, ou o técnico não vai gostar disso. Então, assim, o esporte tem essas limitações, né? Infelizmente, ele bloqueia identidades. Então, é uma coisa difícil de acontecer essa quebra, mas a gente tem caminhado, né? A gente tem feito o nosso papel, a gente tem tentado trazer mais abertura para essas pessoas, mas realmente não é um caminho fácil, né? Quebrar barreiras sociais é sempre complexo, tá, pessoal? Então, demanda tempo e muita força de vontade e muita determinação das pessoas que gostam disso, que se entendem como precisam participar desse momento. Então, é aquilo que a gente falou. A discussão, ela precisa, ela tem que acontecer, tem que aparecer, porque senão o espaço não vai surgir. E só, Elton, isso, e só complementando também a fala do Pedro Henrique, uma das outras coisas que também acontecem é que para você ser um jogador amador, profissional ou alto rendimento, existem algumas coisas básicas, como, por exemplo, você precisa comer, você precisa dormir. E o Brasil lidera, há mais de 10 anos,
o ranking de país que mais mata transexual e travesti no mundo, em comparação a países onde a homossexualidade e a transexualidade é criminalizada. Então, assim, o Elton falou, né? Tem a Tiffany, que é uma lá no voleibol. A conversa é um pouco antes. A maioria expressiva das trans do nosso país não tem comida, sabe? Comida. Não tem lugar para dormir, não tem sequer a sua identidade respeitada. Então, para chegar até o alto rendimento é um caminho que com certeza foi muito doloroso. Tudo que a gente conversou só corrobora com por pura transfobia. Muito obrigado pela fala, os meninos. Tem gente aqui que levantou a mão, mas antes de passar a palavra para eles, eu queria lembrar que tem que assinar a lista de presença, viu, pessoal? Já soltei o formulário no chat. Para ganhar o certificado, tem que assinar a lista, viu? Ju, você está na frente, pode falar. Ei, gente, boa noite. Primeiro, eu queria agradecer muito o Thiago, ao Elton, pelas palavras. Muito obrigada pela resposta da minha pergunta que vocês deram. Vai muito de encontro ao que eu pensava mesmo, essa problemática que vocês colocaram. E eu não queria muito bem fazer uma pergunta, eu queria mais fazer um complemento, se vocês me permitirem, claro. É que em o meu estudo de TCC foi voltado às mulheres lésbicas do esporte de alto rendimento, falando em atletas olímpicas, no caso. E como conclusão, eu tive que essas mulheres, elas têm muito medo, muito receio de falar sobre a própria sexualidade, mesmo sabendo que é uma forma de abraçar outras pessoas, né? Falar a língua dessas outras pessoas, mas elas têm muito receio, mas por ter o nome delas como atleta atrelado e diretamente ao fato delas serem homossexuais, bissexuais, o que seja. E isso é um fator que chama muita atenção, porque se você parar para pensar, prestar atenção, é muito isso que acontece mesmo. O atleta, ele passa a ser reconhecido como o atleta gay, não apenas o atleta, não apenas a Gataz que ganhou a medalha de prata das Olimpíadas. Não, ela vai ter o nome dela atrelado à orientação sexual dela. Então, eu acho que isso conversou muito com o que vocês trouxeram para a gente, essa questão de tudo que falaram. Então, eu achei muito interessante. Eu só queria fazer esse complemento mesmo. Desculpa interromper toda aí a discussão e tal. E agradecer mesmo. Muito obrigada. Essa palestra está sendo incrível, maravilhosa. Vocês arrasam. E é isso. Muito obrigada pela sua fala, Ju. Agora, Tiago Henrique, você levantou a mão, pode falar. Estão me ouvindo? Sim. Ótimo. Primeiramente, dar os parabéns aí pelo bom conteúdo apresentado, professor Elton e Tiago Henrique, também meu xará aí. Eu atuo muito com a parte da Associação de Atletismo aqui na minha cidade, e a gente sempre faz corridas mirins e tal, e olhando essa questão agora da questão da diversidade, questão de gênero, eu fiquei pensando como que a gente pode fazer esses eventos, colocando no nosso regulamento, não tentar colocar alguma coisa errada em matéria das nossas normativas, para que a gente não tenha qualquer prejuízo para a questão do gênero e diversidade. Como que o senhor vê os eventos que são realizados, seja os de armadores, seja os profissionais, se eles estão atentando a questão na hora de se fazer esse regulamento a essas questões? Essa resposta é muito fácil. Eles não estão se atentando. Não estão se atentando. As pessoas não se preocupam com isso. Porque é uma questão muito recente. É uma coisa que está aparecendo recente. Né? O aparecimento dessas pessoas, ele está acontecendo agora. Né? Em relação ao que você está preocupado, se é em relação a
escrita, de como o regulamento vai ser escrito para se falar de homens, de mulheres, ou de todos, né? E aí utilizar linguagem neutra, alguma coisa assim. Ou se você está pensando em fazer, se for, sei lá, se for de criança até 11 anos, 12 anos ali, né, não tem muita distinção, a não ser que existem provas que são de meninos, provas que são de meninas, né? Porque A gente faz de 10 a 17. então, tem provas que são praticadas por um que não são praticadas por outro, né? Então, tem essas distinções. Que aí é da regra, é do esporte, né? Então, às vezes, isso a gente fica difícil de tentar mexer. Mas eu sei que existem adaptações, por exemplo, à medida da idade, que é diferente, né? Quanto menor a idade, mais baixa é a rede, né? Até chegar na rede da idade adulta. Então, isso é regulamento, é realmente a entidade que está organizando que vai manipular essas informações, né? Para tentar ser mais... para tentar atingir, né, de forma equilibrada as crianças, né, ou os adolescentes, no caso. Mas aí vai depender da prática da modalidade, realmente, né? Não tem como a gente fugir disso. Então, mas... no caso, se for uma... faz Pode falar. eu falei, corrida rústica que a gente faz aqui. Sim, então, aí tem que ver se tem distinção de menino e de menina. Se não tem, beleza, coloca todo mundo junto e tenta dar liberdade. É o que eu falei, é deixar as pessoas experimentarem, né? Claro que quando envolve competição, tem outros princípios que vão além, né? Mas tem corridas de rua que algumas pessoas vão não pela competição, mas porque gostam de correr, porque se sentem bem fazendo aquilo, e para elas não interessa se elas vão ganhar ou não, mas elas querem participar. Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Você tem que tentar pensar naqueles que vão querer competir e naqueles que não vão querer competir, mas que gostam dessa prática, né? Então, é meio complexo, assim, não é fácil. Fácil realmente não é. Entendi, porque assim, eu fiquei pensando que se eu tiver algum caso, né, que seja uma mulher trans ou um homem trans, aí como que eu vou colocar, né? Se tem aquele questionamento, não, então ele está correndo na mesma categoria que tal grupo de mulheres, ou está correndo na mesma categoria que tal grupo de homens, ou não, ele tem que correr na categoria de mulheres. Isso vai ser um negócio complicado, né, para a gente poder organizar. Mas lembra que eu falei que essa dúvida ela vai acontecer, tá? Por quê? Porque a gente não tem órgãos reguladores que falem sobre isso. E aí o COI abriu mão, falou que as federações vão ter que tomar conta disso, mas eles não têm nada falando sobre como deve ser. Só que a gente parte do princípio que se uma criança, né, ou adolescente se identifica já como trans, ele vai participar daquela modalidade no qual ele é trans, né? Se ele se identifica como um homem trans, ele vai participar junto com os homens cis. Se ele se identifica como mulher trans, ele vai praticar junto com as mulheres trans, né? Aí, as delimitações médicas em cima disso, né, o médico que tem que fazer e você tem que ter um respaldo, né? Porque proibir realmente você não pode, a não ser que você tenha respaldo no regulamento do COI, ou do COI você não vai ter, né? Porque ele já abriu mão, já falou que cada modalidade tem que ter a sua. Mas aí você tem que ir para a Federação Internacional e tentar descobrir o que fazer em relação a isso. A questão é, vocês conseguem perceber o quão pouco representado as pessoas transgêneros são, que a gente não consegue estudar isso, a gente não consegue ter informação sobre isso. E é porque eles não têm espaço, eles não estão envolvidos no esporte, eles não estão o lazer para eles é quase uma coisa impossível, a trabalhar para eles é difícil. Agora, imagina ter lazer e esporte, questões muito difíceis de serem dadas, a gente não tem informação precisa sobre isso, né? E a gente está começando a construir esse caminho. A verdade é que, assim, quando a transição é feita antes da puberdade, tá? Então você fica bloqueando hormônios, né, da puberdade, então ela não passa por essa bomba hormonal, o desenvolvimento daquela criança vai ser diferente e ela vai ficar o mais próximo possível do sexo com o qual ela se identifica. Tá? Se isso estiver sendo feito, você pode deixar ela competir. Se não, se ela estiver realmente com vantagens em relação à taxa de hormônio, sei lá, o que for estiver dentro das diretrizes da federação, né, aí você vai ter que ir por meios legais, realmente não permitir que ela pratique. Né, mas por meios legais, você não tem que permitir pelo achismo. Lembra? Você tem que provar que aquilo não pode acontecer, não simplesmente achar que isso não pode acontecer. A questão principal é essa.
É interessante, professor Elton. Eu acredito que, assim como a gente fez com a gente sempre dividiu em categorias por idade e também por sexo masculino e feminino, e também a gente criou até categoria para os deficientes físicos, né, para também favorecer a participação deles. Agora, assim, se a gente vai ter que ver conforme a demanda, porque se aparecer algum caso, aí a gente vai criar talvez uma categoria específica para essa questão, porque aí a gente já coloca, porque eu acredito que, no caso, Você não vai conseguir criar uma categoria específica para isso, Thiago. Desculpa te interromper, mas você nunca vai conseguir criar uma categoria específica para isso. A começar que se você tiver uma criança que tiver ali, que já se identifique como trans, você já vai estar, assim, ó, disparando já quase. Segundo, você fazer uma categoria específica para isso, você tem que ter pelo menos 10 crianças com essa mesma condição. Você não vai ter isso. Então, o ideal é o gênero com o qual ela se identifica, né, é o mais indicado. Tá? Então, assim, não é criar categoria. Pessoas deficientes, elas têm limitações, e aí elas perdem com isso. E aí, por isso, a necessidade de criar subgrupos em cima disso. Mas as pessoas transgêneros, elas não têm limitações, né? As limitações delas são identidade e corpo, né? Ela não se identifica com o corpo. E isso não implica em nada, né, durante a competição, né? Então, tem que tomar muito, não devem ser consideradas como categorias de pessoas deficientes, né? Não deve ser subgrupos. Entendi. Então, você acha que seria mais interessante pensar pelo lado, então, da condição física do corpo do indivíduo em si? Exatamente. Primeiro, ela se identifica como mulher, beleza, vai competir como mulher. Se alguém questionar isso, aí você vai ter que ver quais são as condições para ela competir como dentro dessa categoria. Se tiver algum problema, realmente aí você vai ter que falar para ela, ó, realmente não pode, porque você não faz tratamento hormonal, que é uma das diretrizes que a Federação Internacional de Atletismo pede, e aí beleza, aí você tem respaldo, né, científico e legal para falar que ela não pode competir. Se isso não estiver claro, né, você não tem respaldo nenhum. Então a pessoa que está pedindo que ela não participe é que vai ter que fazer o contrário, né, provar que ela não pode participar. Correto. Obrigado pela atenção, professor. Por nada, obrigado pela pergunta. Thiago, se quiser responder mais alguma coisa. Não tem nada para complementar, não. Eu só um pequeno adendo mesmo, meu xará e Thiago Henrique, que uma coisa que eu falei bastante na minha fala e que eu trago isso para a vida, que é sobre a consideração do contexto. E aí, hipoteticamente, você tem uma atleta trans, que é uma menina, e aí alguém vai questionar. Eu acho que vale uma análise também, quem é essa pessoa que está questionando e qual embasamento ela traz para esse questionamento, ou é só, tipo, uma ex-atleta aí de vôlei que é só sobre achismo, sabe? Eu acho que vale essa análise também, só isso. É o que eu falei, o importante não é o achismo, né? O que você acha, você guarda para você na sua casa. Né? Ninguém quer saber o que você acha. Agora, se você tiver provas que isso não pode acontecer, que aquela criança não pode, porque ela tem vantagens, né? E essas vantagens implicam no resultado da prova, aí são outra conversa. Mas ela que prove isso. Enquanto ela não tiver o poder de provar, ela que acha dentro da cabeça dela. Obrigada, viu, os meninos, pelas respostas. E a gente agora vai para a última pergunta, porque passamos um pouquinho aí do horário já. Aí depois dessa pergunta a gente encerra, o Ti já passou o contato, o Elton também, qualquer coisa também pode mandar a pergunta para a gente que a gente encaminha para eles, viu, pessoal? A pergunta é da Bárbara. A não introdução desse tema em competições, como citado pelo Thiago, e no ensino básico, poderia ser correlacionado à falta de debate para nós profissionais de educação física? No caso, sou formada em licenciatura, em 2017. Nunca tive esse debate anteriormente na minha graduação. E olha que sou professora do ensino básico. E como buscar mais fundamentação sobre essa temática nos dias atuais? Eu acho incrível. Primeiro, eu já queria agradecer todas as perguntas, todo mundo que está aguentando ficar até agora com essa falação da gente aqui. Mas é assim, realmente é muito difícil, tá? E a gente vai conseguindo espaço muito lentamente. Tá? Para relacionar a educação física, ela tinha que... porque, assim, se você for parar para pensar, a sexualidade ela é uma área de estudo, né? Ela tem o seu corpo de estudo. No Brasil não tem, isso não é claro, não tem uma área de estudo de sexualidade. Se for procurar
alguma pós-graduação em sexualidade, você não vai achar no Brasil, né? Você vai achar na educação, você vai achar professores da educação que trabalham com isso, você vai achar professores da educação física que trabalham com isso, professores da psicologia que trabalham com isso, mas não existe a formação em sexologia no Brasil, né? E a gente não tem uma comunicação, né, que faça e facilite essa interação dos futuros profissionais com essas questões que são da natureza humana. Tá? Então, a questão mais complexa é o menosprezo, né, das disciplinas que envolvem a natureza humana, né, que envolvem questões sociais, que envolvem questões culturais. Né? A gente menospreza essas disciplinas com muita... é bem comum, com muita frequência. Né? Então, a gente acha que tinha uma disciplina de sociologia, essa disciplina não é importante. Essa disciplina não sei o quê. Uma disciplina de... sei lá, às vezes não tem uma disciplina de diversidade, mas uma disciplina que estude culturas, né? Se você estuda cultura, você estuda diversidade. Dentro dessa disciplina, você vai estudar o que é uma cultura diferente, o que é tem que entender o que é gênero, tem que estar ali dentro, porque isso faz parte de cultura. Né? Então, a gente parar um pouquinho de menosprezar, inclusive, os professores que dão essas aulas, né? E a gente diminui muito a carga horária dessas disciplinas, porque a gente acha que isso não é importante. A gente acha que talvez a fisiologia do exercício seja mais importante do que os aspectos culturais, né? Mas a gente tem que tentar mesclar melhor essas informações, né? Essa parte sociocultural, a parte psicológica, isso não é mais história da carochinha, não é uma coisa que tem que ficar em segundo plano, isso é uma coisa tão importante quanto o Thiago acabou de falar, o contexto é muito importante. Se a gente não sabe culturalmente em que pé a gente está, como que a gente vai entender o que é aquele comportamento e o que aquele estereótipo quer dizer? Né? Por que essa barreira existe? Porque muitas coisas foram criadas em cima. E isso não serve só para sexualidade. Isso serve para racismo, isso serve para qualquer tipo de preconceito que as pessoas tenham. Por quê? Porque a gente cria dessas barreiras e a gente não desconstrói isso. A gente não permite com que isso seja revelado e estudado a fundo. Então, são coisas que são muito importantes, assim, para vocês, estudantes, né, lutarem por esse espaço, entenderem que essas disciplinas são tão importantes quanto, né, uma disciplina de fisiologia, uma disciplina de treinamento, uma disciplina de estágio, são importantes, porque são elas que vão mostrar para vocês diferenças daquilo que você vê. Né? Cultura é muito simples. Roque Laraia fala que cultura é isso aqui, um óculos, né? Que você coloca ele e você enxerga o mundo com aquilo que você aprendeu. Então, isso aqui é o que você aprendeu. Você só enxerga com essa limitação. Se você não tem a capacidade de tirar o meu óculos aqui, pegar o da Bianca, colocar e entender o mundo com outros olhos, você nunca vai conseguir ser diverso, você nunca vai conseguir possibilidade e entender diferenças, né? Entender essa diversidade que a gente tem. Então, isso é muito importante, entender cultura, como ela funciona, quais são os impactos da cultura, como que isso molda a sociedade, né? Se você não consegue entender isso, dificilmente você vai conseguir entender o ser humano e como ele pensa. E aí você não vai conseguir quebrar outras coisas que vêm para frente, como estereótipo, como preconceito. Esse é um caminho muito importante, a valorização dessas disciplinas, tanto dos alunos quanto dos professores. Eu acho que isso é essencial. Sei que a gente já passou do horário, reitero os agradecimentos da Bianca, de quem está aqui até agora, mas só respondendo a Bárbara, a gente passa hoje, estamos no anacronismo, que é o quê? A escola do século XIX, com professores formados no século XX, com alunos e alunas do século XXI. Não conversam. Esses 3 pontos não conversam. E um caminho, além de todos esses que o Otton já citou, Bárbara, participar de espaços como este. Tem muita gente boa produzindo muita coisa. Infelizmente, a gente ainda precisa agir nas lacunas. Eu não entendo como prepotência, mas muito do debate de gênero e sexualidade da educação física, eu estava lá instigando e fomentando. Como eu disse, já tive discussões bastante ferrenhas com muitos dos nossos professores, talvez com todos, não vou dizer que não,
Mas é isso, é diariamente, é um trabalho minucioso, cansativo, mas acho que notadamente, por tudo que eu e o Elton apontamos aqui, a gente, além de gostar muito, a gente está aí trabalhando diariamente para fazer a diferença, para que alguns anos lá na frente as coisas sejam um pouco mais viáveis, um pouco mais facilitadas. Mais uma vez, agradeço por vocês responderem as perguntinhas e agradeço pelo aceitado o convite de estar aqui com a gente. A gente fica muito feliz de vocês terem aceitado, estar dividindo esse espaço aqui com a gente, viu? Muito obrigado mesmo, em nome do Centro Acadêmico, em nome dos alunos. E avisando aqui, eu vi umas perguntas no chat, as inscrições terminaram, viu, pessoal? Elas terminaram ontem, e agora não tem mais para nenhum dia das palestras, tá bom? Para a CMF toda. E lembrando que o desafio está rolando, viu? Lá no Insta do CA e da CAC está rolando o desafio. Fiquem atentos, ainda dá tempo de participar, tá bom? E falar aqui que a Ju convidou para a gente fazer uma rodinha para conversar, viu? Ti, Elton, para a gente bater um papo. E é isso, muito obrigada, viu, gente? Agradeço também a presença de cada um que está aqui, que fez essa inscrição e está aqui com a gente. Só para finalizar a minha fala, muito obrigado, Bianca, todo mundo do Centro Acadêmico, todo mundo que participou, todo mundo que vai assistir a gravação posteriormente. Meu muito obrigado por estarem aqui. Eu mandei no chat agora um texto que eu queria ter a oportunidade de ler, mas é da Marilyn Fry, e é muito interessante, ele é um texto pequenininho, é um fragmento de um livro dela, recomendo muito que vocês leiam, que ele começa falando, dizer que um homem é heterossexual implica que ele seja só, que ele somente mantém relações exclusivamente com o sexo oposto, ou seja, com mulheres. E aí ela encerra dizendo, a cultura heterossexual masculina é homoafetiva, ela cultura o amor de homens por outros homens. Então, peço que vocês leiam esse texto, peço que vocês aí, cada um, na sua área, na sua realidade, seja na academia, seja na escola, seja no treinamento, que possa fazer a diferença, que possa compreender que o mundo não é o seu umbigo, que você, enquanto professor, você minimamente tem como obrigação pesquisar e entender a diversidade, principalmente a diversidade no Brasil. Então, sintam-se todos abraçados, tenham todos aí um bom restinho de ano, acho que um bom final de período também. Espero que a gente consiga construir esse espaço mais e mais vezes. E agradeço especialmente ao Elton por contribuir comigo e com todo mundo aqui. Boa noite, pessoal. Então, agradecer, né, sempre importante, ao Thiago, né, pelo convite, à Bianca, né, como representante aí de todos os alunos, né, da educação física, então por ter me convidado, né, para esse momento, para falar um pouquinho sobre coisas que eu gosto, né, é uma coisa que é prazerosa para mim falar sobre isso. Então, agradecer a todos vocês por terem ficado até agora, né, ao Thiago por ter dividido essa fala comigo, por ter me convidado ali, antes de mais nada, né, falar, eu quero compartilhar com você. Eu falei assim, para mim assim, é de um orgulho enorme, porque participei da banca, então foi realmente assim, momentos bem legais de a gente né, partilhar esse momento de fala, né? Então, muito obrigado. Eu não deixei nenhum contato, porque eu não estava com apresentação nem nada, mas quem quiser pode procurar aí com a Bianca ou com o Thiago, eles têm meu contato de e-mail, de telefone, o que precisarem, né? Se precisar de ajuda com TCC, na temática, ou de artigo, alguma coisa assim, podem me procurar, que eu estou à disposição. Tá? E é isso. Mais uma vez, muito obrigado por todos que aguentaram aí até agora. Espero que faça pelo menos um pouquinho de diferença na educação física do futuro. Tá bom? É isso. Podia abrir a câmera para tirar uma fotinha, né? A gente sabia que o tema era muito legal e com a palestra de vocês foi, sim, só confirmou o tanto que a gente já imaginava que seria, tão grandioso que foi.
Sobre a roda de conversa, basta marcar o horário que eu estou disponível. Essa semana que eu não consigo. Ninguém vai abrir a câmera para ter uma fotinha, gente? O pessoal é tímido. Não tem muito visual, só áudios. Isso. Eu tô tentando abrir a minha, mas hoje parece que não tá querendo. Não, acho que é só a gente mesmo, então, né? Ela tá. A minha câmera tá abrindo e fechando, assim, uma coisa doida. Vou tirar um print, então, hein? 1, 2, 3. Não saiu, não. Aí, foi. Certinho, gente. Então, mais uma vez, muito obrigada, viu, pessoal? E até amanhã. Obrigado, gente. Até a próxima. Uma boa semana de palestra para todos aí. Aproveitem bastante. Boa noite a todos aí, até a próxima oportunidade. Boa noite, pessoal.